o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei-o: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos sentados, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, aqui da comunidade da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Santuário Diocesano, aqui de Ouro Preto do Oeste, que bom poder voltar e poder presidir uma Santa Missa aqui com vocês. Creio que eu fiz lá no salão ainda, quando estava em reforma, a comunidade. Não, celebrei mesmo aqui ano passado, lembro. Celebrei aqui, mas que bom retornar, ver algumas pessoas conhecidas, dar uns abraços e celebrar esse 4º dia da novena, aonde Nossa Senhora, pelo título da nossa celebração de hoje, da novena, convida nós a celebrar a reconciliação. Isso que está faltando tanto no meio de nós, e alicerçado hoje pelas palavras de Deus, podemos ver como isso está sendo no meio de nós. Quantos de nós precisamos de viver pela fé, conforme disse o profeta Abacuque: os justos vivem pela fé, e é pela fé que nós passamos por tantas provações na nossa vida de cristão, e nós acabamos, pela nossa fé, recebemos as graças que Deus tem para cada um de nós. Mas em primeiro lugar, quem escutou essa voz de Deus, que escutou o clamor do povo que estava no deserto, foi Moisés e Arão, mandado. Por isso que começa dizendo Abacuque para nós: até quando, Senhor, clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver a iniquidade? A escuta de Deus, do clamor do povo que estava sofrendo, foi atendido. Um dia o Senhor vai nos libertar. E Moisés e Arão descem lá na terra prometida e liberta mais de 400.000 pessoas, trazendo para uma terra que mana leite e mel. Até quando gritaremos violência? O povo lá tinha cebola, carne, água, mas era escravo. Nós no Brasil também parecemos ser assim. Temos futebol, carnaval, mulheres bonitas, praia. Nos contentamos com isso? Não. Tem muitas pessoas que estão passando fome, morrendo em hospitais, morrendo na fila, esperando uma cirurgia. Tem muitas pessoas que se banqueteiam também, até sendo mau administrador, conforme nós ouvimos há 15 dias atrás. Aquele administrador infiel: quanto tu deve, meu patrão? 100 barris de óleo. Bom, senta, escreve 50, porque 50 ia para o bolso, 50 só era do patrão. Quanto deve do meu patrão? 100 medidas de trigo. Senta, escreve 80, 20 o cara estava levando na maciota, dizia assim. Assim, talvez muitos em nosso país comportam assim, tirando o que é dos outros, explorando. Mas o Deus que é justo e que hoje Ele clama na primeira leitura, Ele não vacila: vou te tirar a administração. Tu não pode mais administrar os meus bens. Agora
ele vai ter uma reflexão. De cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Então eu vou usar uma esperteza, mas essa esperteza não que o Senhor elogiou, porque ele concordou com a falcatrua do administrador infiel, mas é porque ele teve em si uma atitude que cada um de nós, ao administrarmos a nossa vida, o que temos e aquilo onde nós trabalhamos, onde vivemos, fazer com coerência para que Deus olhe para nós também com esta caridade. Os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Mas primeiro precisamos passar por um apuro de ser ameaçado. Gente, e nós que passamos há anos atrás por tantas provações, quantos amigos perdemos na Covid-19, quantas pessoas nós não conseguimos mais ver, é Deus chamando a nossa atenção, porque nós administramos mal tudo aquilo que Deus fez e faz de bom para nós. Aí clamarei ao Senhor. Violência sofrida pelo Lázaro miserável, que estava à porta do rico, que se banqueteava e não deixava comer nem as migalhas da mesa que caíam. Rico miserável, que depois ao morrer, um é levado para o céu e outro sepultado no inferno. E ambos viam uns aos outros. E o rico, que viveu todas as regalias neste mundo, começou a clamar também, como Abacuque disse para nós: Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água para botar na minha língua, porque essas chamas me devoram e esse fogo me consome. E Abraão serenamente diz: Filho, lembra que tu recebeste teus bens em vida, e Lázaro, por suas vezes, com os males. Agora ele aqui encontra consolo e tu és atormentado. Meus irmãos, até quando clamarei ao Senhor sem Ele me atender? Se nós agimos de tal forma como esse rico e talvez como um administrador infiel, até quando? Nós vamos pedir a Deus justiça, melhoras de vida, coisas boas para a nossa vida, se nós agimos de tal forma em que não condiz com a palavra de Deus, e aí apegamos a Nossa Senhora, que em primeiro lugar olhou para nós e sem hesitar no anúncio do anjo, ela cessou o clamor do povo. Aquele anjo ao descer e dizer: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Começa a pôr o fim na miserabilidade do homem no pecado, que faz essa reconciliação. E a palavra religião, no latim religare, religar com Deus, ela é muito pertinente a nós na escuta daquilo que Maria fez. Tu serás mãe de um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele salvará o teu povo de Israel. Assim é Nossa Senhora, que intervém para o clamor de um povo que estava, mesmo estando numa terra que manava leite e mel, virou as costas para Deus e começa novamente. E até hoje, Israel, embora tenha o seu estado, é um país que não tem sossego. É um país que não está numa boa, sempre tem algum problema. Mas perceberam que se Maria colocou para ser a mãe do Salvador, junto com o povo judeu, até hoje o povo judeu está lá batendo a cabeça no muro, pedindo que o Senhor manda o Messias. Olha a reconciliação que Maria já fez, e nós estamos celebrando isso. Você olha como é que o povo desacreditou, mandou perseguir Jesus, matar as crianças. Quando vamos clamar, meu Deus, para o tanto de crianças que são abortados hoje no Brasil,
mortos por falta de atendimento em hospitais, porque talvez o recurso seja tão pouco, e nós às vezes ficamos passivos em tudo isso. Precisamos olhar para aquilo que Maria pediu ao Senhor: fazei o que Ele vos disser, e ao mesmo tempo levar uma resposta para Deus, quando o anjo disse ao despedir dela: levarei a tua resposta até Deus, porque Ele vai mandar para vós aquele que vai salvar o teu povo de suas mazelas humanas. Por isso, olhemos para essa leitura de Abacuque e vamos olhar. Deus pode tardar, mas Ele não falha. Ele pode demorar, mas vai chegar a justiça para os seus escolhidos. É por isso que o reino do céu, ele pertence a quem? A Zaqueu, Mateus, a samaritana, as mulheres de mais baixo escalão, considerado pelo próprio povo judeu. É esse que Jesus vai abraçar. Tarda, mas vai chegar. É por isso que, quando tardou também para São Paulo, na carta que nós ouvimos à comunidade de Timóteo, São Paulo, nesse encontro pessoal com Jesus, na perseguição da comunidade de Damasco, ao cair, ao ver aquele sol brilhantes em suas vistas, ele cai, e aquela luz fumegante, brilhante nos seus olhos, ele pergunta: quem és tu? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A quem tu persegue? Saulo, 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 Saulo. Entra aí na cidade e vai receber uma imposição de mãos do sacerdote, e vai cair das suas vistas, da perseguição, a sua cegueira. E a partir deste momento, Paulo se converte. Saulo se converte, melhor dizendo. Saulo muda até de nome, de Saulo para Paulo. Mas ele convoca aqui a comunidade de Timóteo: não vos envergonheis de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu persegui até agora, eu não era digno, eu como prisioneiro no Senhor, agora eu dou testemunho deste Cristo que um dia eu persegui. E vocês de Timóteo não precisarão mais clamar a Deus, como diz Abacuque, violência, porque chegou para nós um libertador dado pela nossa mãe Maria, aqui no Brasil, chamado como padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Na vida de cada um de nós, Maria se faz presente de tal modo que ela continua a gritar pelos menos desfavorecidos, ou mesmo aqueles que não tendo tantas coisas na sua vida material, mas é tão prepotente e orgulhoso, muito mais do que quem tem alguma coisa, muito mais. Também isso é bom a gente observar. A riqueza não é problema nenhum, o problema é o mau uso dela, mas o que tem de pessoas humildes que poderiam ser mais serena com as coisas de Deus, mas é tão arrogante e tem até vergonha de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Prefere ficar em segundo plano, escondido, e até, de certa forma, fazendo também falcatrua, para que ele seja bem-sucedido na vida. Basta ver a situação política, econômica do nosso país, como que está. E já começa tudo isso, não é lá em cima, começa é nas bases, quando nós negociamos, desculpa falar, até mesmo o nosso voto. Aí como que eu posso dar testemunho de Jesus, se assim eu procedo de tal forma que eu faço outras pessoas também sofrerem? Que Deus possa sim, gente, clarear a nossa mente à luz desse santo evangelho, que nós não podemos perder de vista nessa fé.
primeiro em Deus, no teu Filho amado Jesus Cristo, e em Maria, que aos pés da cruz, ao vendo o seu filho morrer, ela é os olhos de Deus para Jesus e diz para Jesus: eu estou aqui, eu estou de pé. Abandonado por Deus para salvar a cada um de nós, Maria foi os olhos de Deus olhando para Jesus. E talvez seja por isso que, se nós tivéssemos fé como Maria, nós poderíamos fazer tanta coisa. Se nós usássemos a nossa massa cefálica aqui, o nosso cérebro, que nós usamos menos de 3%, nós conseguiríamos em Deus, naquilo que nós almejamos para o bem da nossa família ou para o bem próprio, nós estaríamos numa situação muito melhor do que nós estamos. Mas Jesus, Ele fala para os discípulos quando clama: aumenta a nossa fé. E aí Jesus então pode perguntar para qualquer um de nós: se vocês tivessem fé do tamanho de um pequeno grãozinho de mostarda, vocês poderiam ordenar a esta árvore, a esta moreira: muda, diga daqui, vai para o mar, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Por que falta tudo isso para nós, gente? Por que falta? A gente comunga, a gente vem à missa, faz primeiro a Eucaristia, a gente crisma, nós fazemos novena, rezamos agora aí, quem rezou com o Frei Gilson, quem faz suas orações, e nós continuamos no mesmo. Aonde está a nossa fé? E alguém me perguntava outro dia: dá para o senhor me ensinar alguma coisa, realmente para mim, sei lá, ter uma fé mais sólida? Meu irmão, joelho no chão e deixar de fazer as coisas que não convêm. Então, se isso é para nós, nós vamos nos comportar com essa pequena parábola que ele conta. Se um de vós tem um empregado que trabalha no campo, na terra, e cuida dos animais, por acaso vai dizer a ele, quando ele voltar do campo: ei, vem depressa, tem aqui uma comida preparada para você? Não. O patrão vai falar assim: prepara-me o jantar? Sim, me serve. Mas será que você vai agradecer ao empregado por causa disso? E vai dizer a ele ainda: olha, depois que eu estiver satisfeito, você come e bebe. Sabe quem é que nos alimenta assim? E não nos cobra? Jesus, dado por Nossa Senhora. Sofreu horrores na cruz, sofreu horrores, nos alimentou, saciou a fome, deu dignidade à mulher, fez tudo o que deveria fazer e foi morto naquela cruz. E ainda, quando subiu para o céu, deixou daqui a pouquinho o pão e o vinho, corpo e sangue, para nos alimentar, para nos trazer de volta a comunhão com Ele, sem perder a identidade de ser filhos de Deus. Esse é Jesus. Por isso, quando nós, empregados que somos, administradores que somos dos bens que Deus colocou no mundo, ao fazer como fez Madre Teresa, Irmã Dulce e tantos outros homens e mulheres de Deus, ao pregar o Evangelho e a fazer na prática tudo o que Ele nos convidou a fazer, nós devemos exclamar e dizer: somos servos inúteis, fizemos o que deveria fazer. Não é vantagem nenhuma para mim ser padre, para você ter a profissão que tem, não é vantagem você ajudar ninguém, é missão. E nesse tempo missionário, façamos como Nossa Senhora: desça da Galileia, daqui a sua casa, vai até a Judeia, aí no seu bairro, e vai ajudar a prima Isabel, vai servir nas festas de casamento, vai olhar para aqueles que tanto necessitam da sua ajuda, sem dizer e sem se gabar: eu fiz. Não, era obrigação daquele que é batizado,
daquele que é crismado, daquele que recebe o próprio corpo de Cristo como alimento salutar. O que nós fazemos para Deus e para o nosso irmão, para nossos irmãos, ele é pouco no muito que Deus já tenha feito por nós. Só o fato de nós acordarmos de manhã e ver o raiar do sol e ter um trabalho para ir, um alimento, alguma coisa, nós sabemos que isso é um perdão que Deus nos concede, é porque nós merecemos. E é o tempo da graça para nós mudarmos a nossa concepção. Eu não sei, mas cada um de nós aqui temos que sair diferente do que chegamos nesta Santa Missa. Porque depois não adianta chegar e dizer, Senhor, aqui no sacrário, falar, Senhor, aumenta a minha fé, eu estou perdendo. Mas meu irmão, se você não está fazendo o que Jesus mandou, como é que Ele vai aumentar a sua fé? Como é que Ele vai poder fazer algo de bom? Ele vai te dar um novo dia, para ver se você se arrepende, como nós ouvimos na história, no testemunho ali, quando houve um ceder, que eu quero dizer, deixar-se rebaixar um pouquinho, há perdão. E o grande segredo da rainha da França dos séculos passados era ficar em silêncio quando o rei falava, porque quando a mulher silencia, como Maria silenciou, o homem acha que tem razão. Agora, quando a mulher compete, vira um destroço o casamento. Então, aprendemos com Maria a silenciar e a deixar, porque depois os homens, com todo o perdão, mas os homens, vocês mulheres, podem trazer na palma da mão, cuidando dele, porque ele também, às escondidas, ele tem alma e tem coração, e ele vai pensar 2 vezes e vai conceder o perdão e vai juntos, família, poder dizer, agora, Senhor, nós temos fé e nós queremos chegar a um ponto final, porque esse ponto final, chegando lá, é o céu que nos é reservado. Só perde isso, só perde essa graça aqueles que realmente não olham para o exemplo da família sagrada, para a vida dos santos, para a vida de muitas pessoas que ainda no nosso meio vivem e que pode dar bom testemunho de Cristo, como São Paulo fez. Repito a frase de São Paulo: não vos envergonheis de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha vergonha, porque Ele já fez muito por você e por nós. Silenciemos uns instantes o nosso coração. Irmãos e irmãs, como cremos em Deus, nós queremos agora reafirmar a nossa fé.